Chegou aqui porque quer dinheiro, né? Tranquilo, também quero. E é por isso que eu parei um pouquinho. Estou tomando meu cafezinho. E vou trocar uma ideia com vocês sobre ter e fazer dinheiro. Meu nome é Luzi. Eu sou cartomante, sou terapeuta integrativa. E vou pedir a gentileza para você curtir e se inscrever no canal. Tudo bem? Estamos numa era onde tudo, né? Tudo é voltado pro financeiro. Estamos numa era onde as pessoas são muito miojinhos, né? Eu quero ouvir um áudio, eu quero fazer uma simpatia, vou acender uma vela e o dinheiro vai chegar, vai vir. Vou contar uma situação para vocês. Não é assim que funciona. Porque eu já passei por isso, já ouvi áudios, já fiz meditação e houve sim um aumento de um fluxo na minha vida financeira. Porém, né, sou espiritualista, sou médium, então carrego alguns seres abençoados na minha vida que me ensinam muitas coisas. E uma vez eu fui fazer uma simpatia e eu senti uma presença do meu lado, né? E aí, quando eu olhei pro lado, foi um dos meus mentores. E ele falou assim: você vai fazer isso? Você vai acender essa vela amarela aí pra pedir dinheiro, sendo que você tá deitada na cama? Aí eu falei assim: ai meu Deus, não faz sentido. E aí eu comecei a movimentar mais minha vida, movimentar mais, fazer mais coisas que realmente são necessárias. E aí eu aprendi muitas coisas dentro da espiritualidade e eu venho aprendendo muitas coisas, né? Porque eu nunca vou deixar de ser um aprendiz. E com o tempo a gente aprende, inclusive, alguns tipos de magia. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que eu não pratico magia, né? Isso eu não pratico. Só que algumas coisas na nossa vida, alguns pensamentos que a gente emana, são magia, sim. Então, o que eu aprendi é que às vezes uma oração, ela pode ser uma coisa que transforma, ela pode derrubar, ela pode, né, levantar. Uma oração pode ser um escudo de fé. E aí, né, desde muito novinha, sempre fui ligada à espiritualidade, eu sempre me dediquei muito aos estudos de entender, né, a tal da fé, biriri, pororó. Eu me deparei com uma coisa bem interessante. Eu descobri um tipo de magia, que é a magia Hoodoo. E a magia Hoodoo, ela é justamente o tipo de magia que é feito através de orações. E dentro dos meus atendimentos, eu sempre falo para os meus clientes, né? Quando estão passando por desafios, né, financeiros, para que eles usem, né, muito o Salmo 23, né? Ai, Luzi, mas então eu tenho que ficar rezando 3 vezes ao dia esse salmo? Que eu já ouvi. Sim, eu rezo, você também reza. E aí a sua energia, a sua vibração muda. Não existe esse negócio de você apertar um botãozinho e já entrar dinheiro na sua vida. Não existe. E quem falar que para apertar o botãozinho já entrar o dinheiro na sua vida, ele tá enganado. Porque até para você apertar, você precisa ter impulso. Se você precisa ter esse impulso de algo, alguma coisa você precisa fazer. Então, é necessário que reze, sim. É necessário que esteja limpo. É necessário que esteja com pensamentos aqui, ó, na cachola, bons. É necessário que seja feita limpeza onde você mora. É necessário que você esteja com o seu corpo bem, sem doença, porque senão o dinheiro não vai vir. E quantas pessoas eu atendo que estão com dificuldade financeira? E eu sempre falo, gente, ó,
aumenta a vibração. Quando a gente aumenta a vibração, tudo acontece. Infinitas são as possibilidades, porque nós aumentamos a vibração e aí é como se fosse um canal. É como se fosse um canal. E aí as possibilidades vêm até você. Vêm até você de um jeito simples, de uma forma legal, de uma forma abençoada. Só que não adianta você estar só pensando nos seus problemas, só pensando nas suas contas, só pensando em vibrações negativas, em coisas que não funcionam. Então, o jeito mais rápido de atrair dinheiro é você soltar seus problemas. Ai, mas é tão difícil não pensar numa continha. Então, se você pensar numa continha, você vai atrair outras continhas. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Um dia você tá ótimo, outro dia você não tá bem. Ok, então vou pegar uma mensagem aqui no meu quadro, dizendo eu sou luz. Eu vou colar uma mensagem aqui dizendo que existem muitas possibilidades. Eu passei 6 meses da minha vida, todo dia, religiosamente falando, todo dia entra Pix na minha conta, 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 todo dia entra Pix, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Graças a Deus, todos os dias entra Pix na minha conta. Isso é um tipo de magia? É. Porque aquilo que eu falo, que eu mentalizo, é uma coisa positiva, é uma coisa que me faz com que eu possa ajudar os cachorros de rua, me faz com que eu possa melhorar minha vida, me faz que eu possa comprar coisas para trazer para vocês. Então, a prosperidade não está só ligada a ter o dinheiro. E também existe, né, uma diferença entre ter dinheiro e ser o dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, as coisas começam a fluir. Ele vem, eu pago as contas e pronto. Eu recebo, pago as contas que preciso pagar e já era. Quando eu sou o dinheiro, ele vem com propósitos. Então, por exemplo, não adianta, né, você me falar assim, ai, Lucy do céu, o que eu faço para ter mais dinheiro? Tá, mas para que você quer ter mais dinheiro? Ah, eu quero ter dinheiro porque eu quero comprar um celular. Beleza, então você vai falar que você já tem esse dinheiro. Ou então você vai falar que você já tem esse celular. Toda vez que você pensa no dinheiro, você precisa ter um propósito muito claro. Você quer ter dinheiro para ajudar outras pessoas? Você quer ter dinheiro para cumprir sua missão? Você quer ter dinheiro para viajar? Se você tiver uma causa dentro de você que fala sobre, como que é o nome da palavra? Que é uma causa para ajudar os outros, de altruísmo, esse dinheiro vem mais rápido. Isso as pessoas não falam. Então, toda vez que você pensar em dinheiro, lembra que você precisa doar um pouco. Lembra que você precisa destinar esse pouquinho desse dinheiro. Se você puder doar 1, 2, 3 reais, você doa. Para pessoas que fazem a diferença. Para pessoas que podem contribuir com o universo. É a lei da doação. Se você não doar, você não vai receber. Quanto mais você doa, mais volta para você. Porque o universo tá entendendo, pô, ela tá fazendo bem, então vou mandar mais. Então, se você quer ter dinheiro, primeiro, vai ter que doar. Segundo, vai ter que mentalizar coisas positivas. Pensar positivo constantemente. E isso é um exercício. Não é do dia pra noite que a gente consegue ficar pensando, vibrando positivamente. Gente, eu não consigo o tempo inteiro, não. Mas eu tento. Com todas as minhas forças. Então, se você quer ter dinheiro, primeiro, pensa positivo. Segundo, doa. Terceiro, leia o Salmo 23 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E aí, depois você vem aqui me contar
Você vem me contar se funcionou ou não. Magia Voodoo, que fala sobre a parte dos salmos, ela funciona. Existe salmo para te proteger, existe salmo para você sonhar com o que você precisa saber, existe salmo para atrair relacionamento, existe salmo para montar escudos, existe salmo para elevar a vibração. Então, assim, por favor, não me entendam mal. Se você quer atrair dinheiro para você, faz isso. Salmo 23, 3 vezes ao dia. Quer ter sorte? Você quer ter, sei lá, prosperidade infinita? Salmo 23 mais Salmo 112. Mas, como eu sempre explico para os meus clientes, Salmo 23 primeiro, depois Salmo 112. Todos os dias, 7 dias por semana. E aí você vai me dizer, se Deus criou o mundo através das palavras, a gente consegue cocriar tudo. E a gente é o responsável por tudo que está ao nosso redor. Tudo, lembra? Então, se você quer ter dinheiro, né? Então, lembra sempre, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa mudar a sua vibração. Você precisa ter disposição para você ir para a luta. E sinceramente, não caia nessa ilusão de que você vai adquirir sua estabilidade financeira. Você vai parar de trabalhar. Porque quando você deita, dormiu, acordou, para você comer, você vai ter que ir até o fogão e fazer alguma coisa. Ou então, para você sentar e assistir uma televisão, você vai ter que ligar um botão. Então, isso é uma forma de trabalho. Então, pelo amor de Deus, deixa de ser preguiçoso, porque espiritualidade nenhuma gosta de gente preguiçoso. As pessoas estão pensando que só ficar meditando, que só ficar ouvindo sonzinhos, que só fazer isso e aquilo para agradar entidade X, Y, Z, vai funcionar. A entidade X, Y, Z, ela vai olhar para você e vai dar risada de você. Porque se o nível de cobrança que eles têm também, eles não repassarem para vocês, não acontece nada. Nem na evolução espiritual deles e nem na de vocês. Então eu faço o convite para vocês se sintonizarem com a espiritualidade de vocês, estejam alinhados com bons pensamentos, pensamentos de evolução, gente, pensamentos de somos capazes de mudar a vibração da onde a gente quiser, somos capazes de transformar o mundo, somos capazes de melhorar os animais de rua, somos capazes de olhar para um mendigo e ter um pensamento bom em relação a eles. Tenha sempre isso na cabeça de vocês. Quanto mais bem vocês fizerem, mais isso retorna para vocês, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado aqui. E no fim eu nem tomei meu café, né? Curte, comenta, coloca sua opinião pessoal aqui. Vamos alinhar todos esses propósitos. Vamos alinhar, fazer com que as coisas sejam cada vez melhores. Para mim, para você, para as pessoas ao seu redor, para sua família, para aqueles que você acredita que podem contribuir cada vez mais. E compartilhe esse vídeo com as pessoas ao seu redor. Outra coisa importante, não se esqueça que o dinheiro é uma energia. Então, cultive dentro de você as infinitas possibilidades. Tudo bem? Fiquem com Deus e uma excelente semana pra gente.